ministro do STF, o Luiz Roberto Barroso, segue campanha contra o voto impresso. O que o Sr. Sepúlveda perguntou, né? Por que toda essa sanha contra o voto impresso? Uma coisa que eu gostaria de perguntar, por exemplo, ao ministro Barroso. Acho que já não é mais sanha, já é desespero, já, né? Desespero, né? Acho que está muito claro, né, essa postura. Mas segue aí a notícia. O presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, segue em campanha contra a implantação do voto impresso e impôs um novo obstáculo para a medida. Barroso tem dito em entrevistas recentes que a adoção do voto impresso pode aumentar o risco de fraudes por causa do transporte e armazenagem dos 150 milhões de comprovantes impressos. A justificativa é que a impressão de registro após a votação na urna eletrônica iria supostamente reintroduzir a intervenção do homem nas fases mais críticas do processo. Então não dá para continuar. Não dá, né? Não vai. Muita estupidez. Desculpa, gente. Não, porque todo mundo sabe que programa de computador é uma força natureza, né? Exatamente, são os anjos. São os anjos que fazem o programa do computador. Cara, pelo amor de Deus. É mole um negócio desse? É mole um negócio desse? Eu quero saber o mínimo, gente. Gente, é muito despreparo. Desculpa a minha reação, mas é porque é muito revoltante ouvir um negócio desse. Quer dizer, não tem programador, não tem o técnico que produz a urna cai do céu. Pronta, programada, com tudo perfeito e impossível de dar defeito. Pois é. Porque é a única possibilidade, o Carlos. Sim, desculpa, sim. Não tem outra coisa aqui. Né? Agora vai ter a intervenção do homem. E antes não tinha, meu Deus do céu. Eu sou, Max, deixa só, eu compreendo a sua revolta, mas só não diga que isso é falta de preparação. Isso é uma chicana mesmo. Uhum. Porque não é possível que um ministro do Supremo Tribunal Federal diga uma asneira dessas. Isso é chicana mesmo. É isso aí. É inadmissível, se você puder. É assim, é de um nível tão baixo, mas tão baixo, que você espera esse tipo de coisa, se ouvir esse tipo de coisa, sei lá, numa talvez ainda, numa Câmara Municipal do interior de São Paulo. Né? Assim, lá tudo bem, você vai ter lá um vereador, né? E pode ser que ele tenha um tipo de posição como essa, um argumento como esse, né? Mas você sabe que muitos vereadores são pessoas simplórias, né? Agora, o ministro, ainda mais, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ele ou desconhece ou finge desconhecer, as duas coisas são gravíssimas, como é que funciona justamente o processo eleitoral que ele defende com unhas e dentes. Usa um argumento que Jesus Cristo, uma criança de 8 anos, ela vai, mas espera lá, quem que faz a urna? Quem que faz a urna? Você entende? Qualquer pessoa consegue entender. A urna eletrônica também é feita por seres humanos. Também há a introdução da ação humana na urna eletrônica. Ela pode ser um pouco mais indireta, né? Sim. Mas tudo que está ali foi programado por um ser humano. Toda a linha de código ali, nenhuma linha de código nasce pronta. O cara tem que sentar a bunda na frente do computador e escrever cada caractere da linha de código, para aquilo virar depois binário, que vira o programa em si. Senão não dá. Até o argumento do Barroso tem intervenção humana. Pois é. É isso aí. Exato. Até o argumento do Barroso é uma intervenção humana. Carlos. Olha. Eu adiro aí a todos os comentários do seu Sepúlveda, do Ítalo e você também, Max. E eu só tenho um comentário a fazer sobre isso. A intervenção divina fica nas mãos do senhor Barroso. E aí ele apura e entrega para nós o resultado. Seu Sepúlveda. Olha, eu tenho aqui uma matéria que diz respeito à mesma coisa
que me assusta muito mais é que eu tenho aqui a notícia dela, não sei se vocês já comentaram ou não. Contra voto impresso, Barroso busca caciques do Centrão e da oposição para evitar que a PEC seja aprovada no Congresso. Isso está no jornal Metrópolis. Agora, eu pergunto o seguinte, o ministro do Supremo e presidente do TSE está procurando parlamentares para evitar que uma PEC seja aprovada? Qual é a arma que ele está usando para convencer esses parlamentares? São apenas argumentos? São ameaças de processos que correm no Supremo contra essas pessoas? Isso é gravíssimo. Ou seja, ele está interferindo no processo legislativo, comandando uma ação política para que uma PEC não seja aprovada. Eu acho que isso é extremamente grave. Extremamente grave. Eu acho que, inclusive, ele é impossibilitado de fazer uma ação assim, de coordenar uma ação como se fosse um líder de um partido político, procurando parlamentares para não votarem num certo sentido. Isso ainda me parece mais grave do que essa notícia que está sendo lida dos argumentos que ele está dando. Isso aí. Carlos. Com essa notícia que traz o seu Sepúlveda, isso mostra a interferência direta em outro poder. Não é uma audiência pública, não foi um convite expresso, como ocorreu na comissão, para ouvir o presidente do Superior Tribunal Eleitoral. Não podemos esquecer que ele é ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, vamos dizer assim, a capa não muda. Ele não está numa outra posição. Ele continua sendo ministro do Supremo Tribunal Federal. E ele não pode, de maneira subreptícia, qualquer maneira subterrânea, ou sob qualquer argumentação, interferir diretamente numa produção legislativa que não seja de forma clara, por exemplo, na audiência pública, onde ele se manifestou sobre alguns pontos. Agora, é vedado a ele, por exemplo, uma configuração político-partidária de arranjos para aprovar tal ou qual matéria, independente que seja. Isso configura interferência em poder. Como também configurou, na época, a ministra Carmen Lúcia, em Minas Gerais, recebendo o Rodrigo Maia e o Rodrigo Pacheco. Sim. Para um ajuste político em relação à questão do Supremo Tribunal, da presidência do Senado. Então, essa intromissão ela está classificada na Constituição como crime de responsabilidade. Só que não adianta, a gente fala que vamos perder as vozes, todos nós vamos perder as vozes, o nosso povo também, aqui que nos assiste, vai ficar extremamente revoltado e não vai causar efeito nenhum. Por quê? Porque a gente tem um Senado inepto, que produz exatamente esse nível de, em tese, combate a alguma coisa com essa tal CPI do Covid, cujo relator é Renan Calheiros. Então, quer dizer, a gente simplesmente não tem instrumentos institucionais para trabalhar efetivamente a recomposição e vamos dizer assim, a reposicionamento das fronteiras constitucionais do país, porque o Supremo invade o tempo inteiro, se a área leia, quer seja do Executivo, quer seja do Legislativo, e não há qualquer, vamos dizer assim, sanção a esses ministros. Perfeito, Carlos. Agora, tem um assunto aqui que eu queria... Max, só uma coisinha. Eu pergunto o seguinte, tanto a Bia Kicis, sendo da Comissão de Constituição e Justiça, quem levou todo este processo da questão de se propor uma PEC, como o Paulo Eduardo Martins, que hoje está presidindo a comissão que está estudando o voto impresso, o voto auditável, eu pergunto o seguinte, eles não têm poderes legislativos para interpelar o ministro a respeito dessa ação? Ele merece uma interpelação pública. Deve haver mecanismos legislativos para exigir uma explicação e para propor alguma coisa, porque, como disse o Carlos, isso pode configurar um crime de responsabilidade. Como é que é?
E é muito grave. Carlos. Não, sim, o Paulo Eduardo Martins pode fazer uma medida política como essa de interpelar, mas o que seria adequado é que ele remetesse isso para a mesa diretora da Câmara e saísse através do presidente. A mesa diretora da Câmara interpelasse diretamente o ministro sobre esse ato, que ele se posicionasse. Obviamente, se você tiver provas, né, seguras de que esse ato foi cometido, cabe sim, porque na medida em que isso seja configurado, pode encaminhar o próprio presidente do poder, da Câmara, caminhar uma denúncia para o Senado para que investigue e, se for o caso, abra um processo de impeachment do ministro.